Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Nós estamos dando início a mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. E eu quero convidar você a abrir ou ligar a Escritura do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, os versículos de número 11 até ao de número 32. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um dos textos chamados de textos clássicos das Escrituras Sagradas. Esta parábola, com certeza, é uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza, se porventura você faz parte daqueles que ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia, ou que conhece muito pouco das Escrituras, não a tem como rotina a leitura diária, eu tenho certeza que você conhece essa parábola. Você já ouviu essa história. E essa história nos fala de tempos difíceis dentro de uma família.
A família tem vivido tempos difíceis, e isso desde o Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus. Ali eles tinham todas as coisas. Ali eles tinham tudo o que era necessário para uma vivência feliz, abençoada, sendo saciados de quaisquer necessidades, e eles tinham Deus todos os dias com eles naquele jardim. Ao cometer o pecado, eles foram expulsos dali e eles comprometeram a própria descendência, porque os seus filhos, Caim e Abel, foram obrigados a nascer e crescer num ambiente totalmente hostil, uma terra devastada por causa do pecado, uma terra difícil de produzir, uma terra que traria ao homem muitas dores para que ele pudesse obter os resultados dela desejados. Desde então, nenhuma família é realmente totalmente feliz, totalmente satisfeita. Nós temos uma história interessante, um lar em que, a princípio, nós que somos pais, encontramos um conforto muito grande, porque muitas vezes ficamos preocupados com o destino dos nossos filhos, as atitudes, o comportamento, as decisões que eles tomam na vida, as escolhas que eles fazem. Algumas vezes eles não são bem-sucedidos nessas escolhas, e nós pais nos culpamos. É muito comum nós pais nos vermos perguntando para nós mesmos: onde foi que eu errei? Para o meu filho, para a minha filha estar passando por esse problema, estar enfrentando essa situação, estar experimentando esse fracasso. Mas quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que fica evidente para nós é que essa família nos fala do pai e dos filhos, nada nos fala acerca da mãe. Não sabemos se essa família havia perdido a matriarca, se apenas estava ali o pai e os filhos, ou se realmente não há um interesse no texto em tratar essa questão, uma vez que essa família e essa história apontam muito mais para as questões de ordem espiritual, e o pai, com certeza, é uma figura do pai celeste. Mas quando nós olhamos para a figura do pai, dentro do contexto dessa família que nos é apresentada, nós percebemos um pai extremamente amoroso, um pai extremamente compreensivo, porque quando esse filho mais jovem, ele pede a parte dos bens que lhe cabia, ele estava declarando uma insatisfação de morar com aquele pai. E esse pai, o texto bíblico não nos revela, e ainda que alguém diga, mas não há espaço suficiente e a narrativa não comportaria essa informação, o fato é que nós percebemos pela figura do pai que, com certeza, ele não entrou em atrito com o filho por causa daquela decisão. Ele simplesmente respeitou a decisão do filho. O filho entendia que estava dentro daquela casa muito limitado, que não havia ali espaço para o seu crescimento. Ele queria ganhar o mundo, ganhar a vida, experimentar histórias, aventuras, e o pai deixou que ele partisse. Então nós não temos aqui um pai que se mostra agressivo à tomada de decisão do filho. Geralmente os problemas que afetam as famílias começam com as decisões tomadas pelos filhos. Os nossos filhos tomam decisões, cabe a nós orientarmos aos nossos filhos as decisões que eles tomam e mostrar a eles as consequências. Mas não cabe a nós fazer uma guerra contra os nossos filhos acerca das decisões tomadas. E esse pai se mostra, então, um pai compreensivo, que deixa ao filho essa oportunidade de conhecer o mundo, de ter as suas próprias experiências. Mas nós percebemos também, no decorrer do texto, que é um pai extremamente carinhoso. Esse filho, quando retorna, totalmente fracassado, desiludido, desencantado da vida, esse pai o recebe com muito carinho. Nós percebemos que os olhos desse pai se movem em compaixão
a favor desse filho. Diz o texto no versículo 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nós temos aqui muitas coisas. Os olhos de um homem manso, de um homem amoroso, de um homem que se compadece do filho. Nós não temos aqui os olhos de um pai que voltam para aquele filho que está retornando e de forma agressiva. Um pai que olha e pensa assim, eu sabia que daria errado. Não, o que nós temos é um pai que se compadece. Ele lamenta que tudo tenha dado errado na vida daquele filho. O coração desse pai está cheio de misericórdia. Os pés desse pai são pés que correm para encontrar o filho. Ele não fica ali parado para que o filho se aproxime, se humilhe e faça a declaração de que cometeram um pecado muito grande, de que ofenderam ao pai. Não, são os pés de um homem amoroso que vai ao encontro daquele filho que havia experimentado o fracasso, a desilusão, o desencanto. Os braços desse pai abraçam esse filho que está coberto de sujeira, que volta para casa como um mendigo. Saiu um moço possuidor de muitas riquezas, saiu um nobre e volta agora como um mendigo. Os ouvidos desse pai estão atentos ao que o filho está pronto a dizer. E o filho se apresenta ao pai, e o filho começa aquilo que ele havia preparado, para dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Os ouvidos desse pai são ouvidos tão atentos e tão compassivos que não permitem ao filho terminar a sentença. A sentença que o filho havia preparado era de dizer o seguinte: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí ele conseguiu falar, mas o que ele havia preparado tinha também o seguinte: trata-me como um dos seus trabalhadores. Aquele filho já estava por demais envergonhado. O pai entende amorosamente que não havia necessidade de que o filho ainda se humilhasse mais ainda perante os empregados, perante os servos, e por ali mesmo o pai cessa aquela declaração do filho. A boca daquele pai que poderia dirigir aquele filho palavras duras naquele momento, dizendo: meu filho, eu te falei, meu filho, eu te avisei, meu filho, aqui em casa você tinha tudo, olha meu filho como você se encontra. A boca daquele pai tão somente se move em um beijo amoroso para com aquele filho. As escrituras nos mostram isso é muito maravilhoso. O pai tem disposição para abraçar o filho e para beijar. O abraçou e beijou. E mais ainda, a boca daquele pai está pronta para defender aquele filho, porque o irmão mais velho fica revoltado e o pai então defende aquele filho. Meu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado. Era necessário que nós fizéssemos essa festa, era necessário que nós nos alegrássemos. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é pai, você que é mãe, esta palavra é uma palavra de esperança para mim e para você. Não tem nada a ver com alguma coisa errada que nós tenhamos feito. Sim, eu e você, como humanos e pecadores que somos, com certeza poderíamos ter oferecido aos nossos filhos coisas ainda melhores, uma vida espiritual mais profunda, uma experiência com Deus mais significativa. Com certeza, eu e você temos falhado sim na criação dos nossos filhos, mas algumas coisas que acontecem com os nossos filhos são resultado das escolhas que eles fizeram. Então nós temos aqui um pai amoroso e nós temos dois filhos extremamente complicados, porque quando nós olhamos para o texto, a primeira parte do texto, nós nos indignamos com esse filho mais jovem. Pedir a herança era o mesmo que ele estivesse dizendo: pai, eu não suporto mais morar com você.
pai, eu não tenho espaço aqui nessa casa. Eu prefiro conhecer o mundo do que continuar com você aqui. E você não morre, você tem boa saúde. Então, passa para mim a parte da herança que me cabe, porque eu não aguento ficar mais um minuto nessa casa. Então, nós olhamos para o texto no primeiro momento e nós ficamos muito indignados. E nós, pais, até sofremos um filho tratar o pai dessa maneira. Mas quando os nossos olhos acompanham o texto, nós percebemos que o filho que ficou em casa não era muito diferente do filho que havia saído. Porque ele ficou tão indignado do irmão mais novo que voltou para casa, que ele fala para o pai, ele desabafa, ele coloca para fora sentimentos que estavam escondidos. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Será que isso era verdade? Será que esse pai era tão egoísta assim? Será que esse pai havia eleito o filho mais moço como filho preferido e então matou o novilho cevado, ou seja, o novilho separado para uma grande festa, porque aquele filho era mais importante? Na sequência do texto fica claro para nós que não, porque ele responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Aquele moço viveu com o pai a vida inteira. Ele não saiu do lar e ele não soube usufruir das boas coisas que ele tinha dentro da sua casa, que pertenciam a ele, eram dele. Então nós temos aqui a história de uma família muito complicada, de dois filhos muito difíceis. Nós sabemos que a história das famílias é marcada por muita complexidade. Nós sabemos que a família é lugar das nossas melhores gargalhadas e sabemos também que na família nós temos o choro mais doído, aquele que as lágrimas cortam queimando o nosso rosto. No entanto, nós bem sabemos, quando olhamos para esse texto aqui, que essas complexidades fazem parte de toda a família. Então, toda família tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. A questão é como nós tratamos os problemas da nossa família. Nós somos como aquele pai, homem extremamente manso, tranquilo, amoroso, que soube ouvir. Ele ouviu o filho mais moço e não brigou com ele. Ele ouve o mais velho e não briga. Quando eu falei no princípio que talvez o texto tenha omitido uma reação desse pai com o filho mais moço no pensamento de alguns, eu disse que isso praticamente é improvável por causa do que nós encontramos em relação ao filho mais velho. Ele poderia aqui ter entrado num desacordo violento com o filho mais velho. Meu filho, que absurdo, que papelão você está fazendo, estou decepcionado com você, eu estou frustrado, você está me envergonhando. Não, ele é amoroso com esse filho. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Mas agora eu gostaria de convidar você a olhar para esse texto dentro de uma outra perspectiva. No versículo 11, introduzido da seguinte maneira: continuou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele dá sequência a alguma coisa. Ele dá sequência a parábolas que ele está contando para pessoas que foram ouvi-lo. Então, pessoas de toda sorte, publicanos e pecadores que foram ouvi-lo. Ele recebeu, comeu com eles e começou então a contar para eles algumas parábolas. Essas parábolas têm algo em comum. Todas elas, alguma coisa foi perdida. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho perdido. A parábola do filho pródigo é do filho que se havia perdido, o filho que havia deixado lá. E eu gosto de pensar nesse texto acerca da nossa vida com Deus, o lar com Deus, a vida cristã, a caminhada com Deus.
porque é bem possível que em relação à vida cristã nós tenhamos, como na história dessa parábola, filhos dentro do lar e filhos fora do lar que carecem ainda de uma experiência com Deus. Os filhos que estão dentro do lar são aqueles que frequentam uma igreja, ou se não frequentam uma igreja, são aqueles que têm o temor de Deus, fazem a leitura da Bíblia, fazem as suas orações, têm a sua religiosidade. E o filho fora do lar é uma referência àqueles que abandonaram a vida com Deus e se envolveram por valores contrários àqueles que Deus tem concedido a nós. Então pode ser que nós tenhamos hoje dentro da igreja, você que se declara um cristão, pessoas dentro do lar e pessoas fora do lar que carecem de uma profunda experiência com o Pai. Essa é a sua situação? Você está dentro do lar, frequenta uma igreja, ou se não frequenta uma igreja, lê Bíblia, faz oração, tem uma religiosidade, ou você está fora do lar. Se você se enquadra numa dessas situações, eu digo que você precisa voltar para a casa paterna. Você precisa voltar para a presença de Deus. Esse Pai amoroso da parábola é Deus. É o Pai que permite aos homens fazerem escolhas. A palavra diz que o coração do homem, ele faz as suas escolhas, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Nas escolhas que nós fazemos, nós percebemos os equívocos, os enganos, os caminhos que nós entramos, que são caminhos de morte e destruição. Cabe a nós olharmos para esses caminhos e, uma vez arrependido, voltarmos para a presença do Pai. O filho pródigo, ele volta para a presença do Pai, e o filho que ficou em casa, ele foi convidado a ter uma nova postura na casa que ele morava, junto com o Pai. Eu quero convidar você nesse momento a voltar os seus olhos para esse Pai amoroso, esse Pai que está olhando com um olhar compassivo para você. Às vezes dentro de uma igreja, sentado num banco, mas com o coração muito longe dele. Ou talvez longe mesmo de uma igreja, afastado no mundo, envolvido em vícios e enganos que não vão te levar a lugar algum. Volte a sua atenção para esse Pai Celeste. Ele está com os olhos postos em você. Os pés dele estão prontos a correr ao seu encontro. E os braços dele estão prontos a te envolver. A boca desse Pai está pronta a dar um beijo gostoso e a receber você de forma calorosa em sua casa paterna. Vamos orar? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pedir a Deus, nesses tempos difíceis da caminhada cristã, em que muitos frequentam até uma igreja, mas estão longe de ter uma experiência profunda com Deus. E outros já abandonaram a fé, desiludidos da caminhada cristã. Nesses tempos difíceis, em que a religiosidade e a fé de muitos anda vacilante, é tempo de nós olharmos para as Escrituras e voltarmos correndo para a casa paterna. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado por esta parábola, este ensino que nos fala de coisas perdidas. O Senhor Jesus veio para buscar todo aquele que se havia perdido. Se nós nos encontramos perdidos neste momento, afastados da tua presença, ó Deus, ainda que vivendo uma religiosidade, mas vazia de sentido, que o teu Espírito Santo agora faça conosco o mesmo que aconteceu com aquele moço, que nós possamos olhar para dentro de nós e perceber o fracasso da caminhada na qual nós nos encontramos, e que possamos entender que na tua presença nós teremos tudo aquilo que precisamos para uma vida plenamente feliz e abençoada. Assim nós oramos, ó Deus, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima semana,
quando nós vamos estar envolvidos em mais uma palavra de esperança para tempos difíceis.